Sejam bem-vindos, a essa casa. A minha palestra hoje abre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a ti mesmo. E em se tratando de estudo, de pesquisa, é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho, porque ele fala do amor em sua forma mais pura. Fala do amor incondicional, aquele amor que você não exige nada para oferecer esse amor. E também, se a gente for prestar atenção, toda a moral cristã está contida nesse capítulo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um dos instrumentos que a gente tem para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. E esse capítulo 11, com certeza, se seguirmos esse amor que Jesus nos pede, a gente dá um salto muito grande para a nossa evolução, para a nossa melhora moral. Então, eu vou falar a respeito dos dois primeiros itens desse capítulo, que é o mandamento maior e dai a César o que é de César. Então, o mandamento maior. Vou fazer uma breve introdução para que a gente possa entender como que surgiu esse questionamento de qual que era o maior mandamento. Então, quando Moisés estava atravessando o povo de Israel do deserto para a terra prometida, Deus lhe deu os mandamentos, as leis que esse povo deveria seguir. Só que, na verdade, não eram 10 mandamentos só, eram 613 leis, ou como queira, mandamentos. E na maioria deles, proibições. Então, imagina você lembrar de todas essas leis e segui-las. E isso se tornou uma questão polêmica entre os líderes religiosos daquela época. Porque uns falavam que guardar o sábado era o maior mandamento. Outros citavam a circuncisão como o maior mandamento. E outros falavam que não, que todos os mandamentos eram iguais, que um equivalia ao outro. Então, Kardec usa para essa passagem, nesse item, o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, 34 e 40. Então, os fariseus, vendo que Jesus tinha calado a boca dos saduceus com uma resposta sábia, eles viram ali a oportunidade de trazer Jesus para o lado deles. Abrindo um parênteses aqui, quem que eram os fariseus e os saduceus? Eram grupos políticos religiosos daquela época e eram rivais. Se a gente for comparar, trazer para os dias atuais, como se você pegasse duas torcidas de futebol de times rivais. Vamos pegar tipo o Boca Juniors da Argentina e o River Plate, duas torcidas rival. Eram mais ou menos assim que funcionavam esses dois grupos. Então, quando os fariseus viram que Jesus tinha calado a boca dos saduceus, eles viram ali a oportunidade de trazer ele para o lado deles. E aí um deles, que era especialista na lei judaica, vai até Jesus e pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde que o maior mandamento é ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus não respondeu com apenas um mandamento. Ele respondeu com 2 mandamentos. O que ele fez? Ele resumiu os 613 mandamentos, ou as 613 leis, em apenas 2. E ele ainda explicou para eles que
se eles seguissem, né, esses 2 mandamentos, eles estariam seguindo toda a lei, todo o ensinamento dos profetas, porque tudo estava contido nesses 2 mandamentos. Então, se você amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o seu próximo como a si mesmo, você vai estar cumprindo toda a lei, vai estar cumprindo todos os outros mandamentos. Então, ele falou do amor, o amor a Deus, o amor ao seu próximo e o amor a você mesmo. Então, aqui ele faz um triângulo, né? Colocando Deus em primeiro lugar, depois o amar o seu próximo e o amor próprio. E o que é o amor? É a mais misteriosa, né, das energias cósmicas, é a coisa mais formidável, é a força mais poderosa. Sem amor, a gente não estaria aqui, né? A gente depende do amor para a sobrevivência. É o que equilibra, né? O que traz paz quando necessário. E toda a doutrina de Jesus se resume no amor, porque ele veio até aqui, ele falou de amor, ele pregou o amor, ele nos amou. Então, toda a doutrina dele é em cima do amor. E quando a gente fala, né, a palavra amor, nem sempre ela tem o mesmo significado. Nem sempre amor quer dizer a mesma coisa. Na Bíblia, a gente encontra 4 diferentes definições para amor, que é o amor ágape, que é esse amor abnegado, esse amor incondicional, né? O amor divino, o amor de Deus pela gente, que é o que a gente deveria oferecer às pessoas e que a gente ainda não consegue. O amor filia, né? Que é o amor fraterno, que é o amor entre amigos, né? O amor por afinidade. O amor eros, que é o amor físico, o amor voltado, né, para os impulsos sexuais, para o amor entre cônjuges, né? E o amor storge, que é o amor familiar, por consanguinidade, né? O amor pai, filhos, tios, sobrinhos, irmãos, primos. E o que mais se assemelha, né, ao amor ágape é o amor fraterno. Muito se fala no amor de mãe, né, que seria esse amor incondicional. Só que você tem um amor incondicional pelo seu filho. Você não tem o mesmo amor pelo filho da vizinha. Basta que o filho da vizinha faça uma malcriação, brigue com seu filho, você vai ficar com raiva dele, né? Você vai ficar irado. Então, o que mais se aproxima do amor ágape é o amor fraterno. Que é o amor de mãe, você tem só pelo seu filho. Você não tem por outras pessoas o mesmo amor que você tem pelo seu filho. Então, resumindo, o amor que a gente deveria oferecer às pessoas é esse amor ágape, que é o amor incondicional, é o amor generoso, altruísta, o amor infinito, né, que você dá livremente, sem exigir nada, né, em troca. E aqui eu abro um adendo, né, porque não tem como a gente falar desse amor sem falar do amor a si mesmo. Porque quando Jesus fala, né, que é para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, tipo, ponto, ele se auto-explica. Mas aí ele vem e fala, ame o seu próximo como a si mesmo. Ele nos dá uma medida de como que a gente deve amar o nosso próximo. Só que aí ferrou, porque muitas vezes a gente não se ama. Muitas vezes a gente não pratica esse auto-amor. E aí ninguém dá aquilo que não tem. Se você não tem amor por você, como que você vai oferecer amor para as outras pessoas? Então, a gente precisa primeiro aprender a nos amar, né, de uma forma adequada e equilibrada, para depois a gente oferecer esse amor para as outras pessoas que nos rodeiam, né, ou que cruzarem o nosso caminho. Então,
antes de amar o próximo, a gente precisa criar uma relação de amor com a gente mesmo. E esse livro, Um Minuto para Mim, eu ganhei esse livro lá em 2000. Quando me deram esse livro, provavelmente não tinha noção do quanto esse livro ia ser importante para mim, o quanto ele ia me ajudar. Porque, tipo assim, resumindo ele fala em você tirar 1 minuto para você fazer algo para você se amar, para você fazer algo que te dê prazer, algo que te deixe bem. E isso vai refletir em todas as pessoas que o cercam. Porque se você está bem, com certeza você vai fazer todo mundo à sua volta ficar bem. Então, quando eu peguei o tema da palestra, tem tudo a ver. O alto amor e você tirar um tempinho. Isso não é egoísmo, quando você tira um tempo para cuidar de você, para se amar, para praticar esse alto amor. Então, é um livro que me ajudou muito. Então, a gente precisa praticar esse alto amor para aprender a nos perdoar, aprender a nos aceitar da forma que a gente nos acolher de vez em quando, entender que de vez em quando a gente precisa de um carinho da gente mesmo, e para depois a gente distribuir isso para as pessoas que nos rodeiam. Então, somente quando a gente se ama, a gente pode ampliar esse amor. E aí distribuir a todos, que nos cercam. Não só as pessoas, mas a todos os seres vivos, tudo que a gente for fazer, a gente distribuir esse amor. E a partir do momento que a gente se abre, para esse amor, todo o universo se abre para a gente recebe isso de volta. E aí a gente pode exercitar esse amor a Deus e ao nosso próximo. Então, o amar a Deus sobre todas as coisas, O que Jesus quis dizer quando Ele pediu que a gente amasse a Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. O coração, ele representa o sentimento, o desejo. Então, a gente deve amar a Deus com todo o nosso sentimento, com todos os nossos desejos. A alma é nossa personalidade, nossa identidade. Então, a gente encontrar a nossa identidade em Deus. O entendimento é todo o nosso conhecimento e sabedoria, Então, a gente fazer a vontade de Deus com aquilo que a gente sabe. Com toda a nossa força. É usar as nossas forças para fazer a vontade de Deus. Porque nem sempre é fácil aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, A gente ainda é muito inferior. Então, a gente acaba não tendo essa força de vontade para fazer a vontade de Deus. E o que significa realmente amar a Deus? Se trata, não se trata apenas de um sentimento, de uma admiração, de um respeito, mas, sobretudo, da gente ser submisso e obediente à sua palavra. O que eu acabei de falar, não é fácil você ser submisso e ser obediente à palavra de Deus. Mas é o que a gente precisa ainda aprender. Lá em João 4, 20 e 21, ele fala, se alguém afirma, eu amo Deus, mas odia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Isso aqui é bem complicado, porque é muito fácil a gente amar aquelas pessoas que nos fazem bem. Mas e aqueles que nos fazem mal? É bem complicado. E aí, se você não ama essa pessoa, como que você vai amar a Deus que você não vê?
o amor ao próximo. Então, amar ao próximo como a ti mesmo significa reconhecer nos outros a mesma dignidade que há em sua própria vida. Significa oferecer aos outros os mesmos cuidados e considerações que você dedica a si mesmo. Ou seja, é você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. E quem que é o meu próximo? O meu próximo é todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. É todas as pessoas que de alguma forma precisarem do meu auxílio. Então, esse é o meu próximo. E toda vez que alguém cruzar o meu caminho, tem um motivo por que essa pessoa cruzou o meu caminho. E a gente deve sempre ajudar da melhor forma possível. E Joana de Ângeles nos alerta que sempre que a gente estiver triste, que a gente estiver preocupado, que a gente estiver angustiado, com qualquer tipo de problema, que a gente use o amor, porque o amor resolve qualquer problema. E que a gente não tenha medo de amar, de abrir a nossa mente, nosso coração e os nossos braços para envolver todos que se aproximem da gente, todas as pessoas que vierem até nós, que a gente não tenha medo de abrir o nosso coração, de abrir os nossos braços e acolher essas pessoas. Então, amar é fazer o bem sem a gente esperar ser aplaudido, sem esperar recompensa, sem esperar ser reconhecido. Amar é continuar fazendo o bem, mesmo quando só se recebe o mal em troca. Amar é não ter inveja, nem guardar rancor. Amar é não se achar superior aos outros. Até porque ninguém é superior a ninguém. A gente é muito ainda inferior, então ninguém é superior. Amar é não agir somente em benefício próprio. Amar é não se irritar facilmente. É difícil. De vez em quando a gente fica meio irado, de vez em quando a gente quer torcer o pescoço de algumas pessoas. Mas a gente precisa trabalhar isso, melhorar isso. Amar é não ter alegria no que é injusto, mas se alegrar com a verdade. Amar é respeitar a liberdade e a individualidade de todos. Ou seja, aceitar as pessoas como elas são. Não querer impor uma forma de ser às pessoas. Amar é fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Amar é não julgar, ou seja, não julgar porque você não vive a vida do outro, você não sabe as batalhas que o outro enfrenta, você não sabe as dificuldades do outro. Então, a gente não julgar as pessoas. Amar é respeitar tudo e todos que vivem à sua volta. Não é só respeitar as pessoas, mas os animais, as plantas, tudo que está à sua volta, que você tenha respeito. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que Jesus sofreu, como ele sofreu, por quem ele sofreu, mostra que amar é negar a si mesmo em favor do próximo, independente de quem seja esse próximo. Tá aí uma coisa que bem difícil, porque é negar você mesmo em favor do próximo, independente de quem seja esse próximo, né? O amor ao próximo não é sobre gostar daquela ou de qualquer pessoa, né? Ter sentimentos amorosos, mas sim sobre o respeito, sobre a gentileza, sobre espalhar o bem e sobre a gratidão que isso é capaz de gerar. Quando você entrega o seu amor, você recebe em dobro, como uma grande corrente de generosidade. Ou seja, quando você receber um bem, que você passe para frente esse bem. Eu me lembro do filme, né, da Corrente do Bem, que o menininho pedia, né, que todo mundo
fizesse o bem para 3 pessoas. Quando você recebesse um bem, que você passasse para frente, mas para 3 pessoas, que criasse uma corrente para fazer o bem. Que a gente tenha isso em mente, de sempre que receber algo legal, passar para frente. E aqui eu cito alguns exemplos, né, de pessoas que por onde passaram, levaram amor e caridade, né? Porque muitas vezes a gente fala que precisava ganhar na loteria, ser rico para ajudar. Muito pelo contrário, as pessoas que fizeram a diferença, a maioria delas eram pobres, né, vamos dizer, não tinha recursos materiais e fizeram muito por onde passaram. Aqui eu cito a Madre Teresa de Calcutá, que ajudou tanto, né, Calcutá na Índia, né, que é uma das regiões mais miseráveis do planeta. E ela falava, né, que a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. E aqui ainda cita, né, a passagem, né, de um jornalista que vendo ela limpando, né, as feridas de um mendigo, fala que ele não faria aquilo por nem 1 milhão. E ela fala que ela também não, mas que ela fazia por amor a Deus e aquela pessoa que estava doente. Então, mostra que ela não estava interessada nos bens materiais, mas estava interessada em ajudar e em praticar a caridade. Cito aqui também o Buda, que disse, né, jamais em todo mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Irmã Dulce, que fez tanto, né, pelo estado da Bahia. Uma pessoa que, se você olhar a figura dela, uma pessoa franzina, uma pessoa, você olhava, tipo assim, se não conhecesse, até nem dava nada por ela, nem quanto ela ajudou, o quanto ela fez pelo estado da Bahia. E ela fala, né, que sempre que puder, fale de amor, com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Que a gente pratique isso, né? Que a gente fale com amor das pessoas. São Francisco de Assis, né, que fala, né, que onde houver ódio, que eu leve o amor. Que a gente leve amor, né, aonde tiver discórdia, aonde tiver brigas. Que a gente possa praticar um pouquinho nessa oração, né, de São Francisco. Que a gente seja paz, que a gente seja perdão, que a gente leve união, que a gente leve luz, né, por onde a gente passar. Então, amar o próximo também é ser caridoso. E o que é ser caridoso? É respeitar as pessoas, é ter paciência, por mais que isso seja difícil. De vez em quando a gente fica impaciente, querendo torcer o pescoço da pessoa. É saber falar, porque a palavra às vezes funciona como uma flecha, né, que fere. É saber ouvir, é pedir perdão, é perdoar e se perdoar, porque muitas vezes você precisa dessa caridade, né? O auto-perdão é muito mais difícil do que você perdoar o outro. É doar-se, é compreender, né, o outro, até porque cada um está num momento, né, de evolução, não está todo mundo no mesmo momento, então a gente precisa compreender o outro e que a gente nunca economize no amor ao próximo, na gentileza, sorriso e bom humor, que a gente sempre seja bem-humorado, porque ninguém tem culpa das dificuldades da gente, ninguém tem culpa dos problemas que às vezes a gente está enfrentando. Então, que a gente trate o outro com carinho, com respeito, com sorriso, porque com certeza vai fazer toda a diferença. O segundo item, né? Dai a César o que é de César. Então, durante a dominação romana, o imposto foi o que mais causou conflito, né? Foi o que os judeus mais tiveram dificuldade de aceitar. Isso foi transformado numa questão religiosa
porque eles eram contrários, né, a essa lei, né, de Roma cobrar imposto deles. Então, eles transformaram isso numa questão religiosa para que eles obedecessem. Então, quando os fariseus vão até Jesus perguntar, né, se era lícito eles pagarem imposto, eles não foram ali querendo saber, né, a resposta de Jesus, saber a verdade. Eles queriam ali pegar Jesus. Se Jesus falasse que ele era contra, né, o imposto, eles jogariam ele contra o exército de Roma. Se ele falasse que ele era a favor do imposto, eles jogariam ele contra o povo. Então, ali tinha uma segunda intenção, né, nessa pergunta deles. Então, quando eles chegam, né, até Jesus, né, e perguntam para ele, né, é lícito pagar, dar o tributo a César? Ou não? Daremos ou não daremos? E aí Jesus já fala para eles, né, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Aí eles trazem a moeda e Jesus pergunta para eles de quem é a imagem e a inscrição, né, que está nessa moeda. Aí responde, de César. E aí Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nessa passagem, desperta duas situações, que é o que eu falei, né? Eles não queriam saber a verdade, né? Eles não estavam interessados na que resposta que Jesus ia dar. Eles queriam ali colocar ele ou contra o exército ou contra o povo, até porque eles achavam que Jesus não seguia as leis de Moisés. Então, eles queriam, de alguma forma, eliminá-lo, né? E a resposta de Jesus, ela foi genial, né? Porque ele, tipo assim, colocou cada um no seu lugar. Porque César se achava Deus, né? Se achava que ele era o dono da vida, né? O dono da morte. E aí, Jesus mostrou para eles, não, César pertence a Deus. Ele não é Deus. E Deus é Deus, tipo assim, ele colocou cada um no seu lugar. E qual que é o verdadeiro sentido, né, dessa sentença, né, que Jesus falou, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele quis dizer que os homens devem cumprir, né, com as suas obrigações decorrentes da vida material. Ou seja, você deve obedecer às leis da sua cidade, do seu estado, do seu país, sem esquecer de cumprir as leis de Deus também. Então, do mundo material a gente não vai levar nada, mas a gente precisa desse mundo material, até porque a gente precisa vestir, a gente precisa comer, a gente precisa pagar as nossas contas. Mas é o mundo espiritual que vai trazer o conforto para a gente, que vai trazer a paz que a gente tanto precisa. Então, a gente precisa colocar cada um no seu lugar. A gente precisa do mundo material, mas precisa também cuidar do mundo espiritual. E para encerrar, eu deixo aqui a frase do Chico. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros, que a gente siga isso, que a gente ame os nossos irmãos, as pessoas que estão próximas a gente, todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, que a gente pratique esse amor. Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Boa noite, obrigado.